Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Algo a Dizer. A Loan Office, Jane Pereira, é a entrevistada de hoje do nosso programa. Trabalhando na Bostonian Mortgage Corporation há 27 anos, a mineira de Conselheiro Pena chegou a trabalhar como bancária no Brasil. E ao ser transferida para Rondônia, ela tomou uma decisão que mudaria para sempre a sua história, a de vir para os Estados Unidos com coragem e determinação para viver novas possibilidades. Jane conta tudo sobre sua história no mercado imobiliário americano e muito mais. Acompanhe agora aqui no Algo a Dizer. Jane, seja muito bem-vinda ao Algo a Dizer. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Jane, 27 anos já trabalhando na Bostonian Mortgage Corporation e já com uma história de quase 40 anos nos Estados Unidos. Que bons ventos a trouxeram aqui. Exatamente. Bem, a minha irmã tinha vindo primeiro, né? E sempre eu já tinha visto há mais de 2 anos e decidimos, né? Eu e meu esposo vir para cá. Foi, assim, uma decisão bem, que eu já tinha acabado de começar a trabalhar no banco lá em Rondônia, que eu fui transferida de Conselheiro para lá. E aí eu falei, não, eu quero tentar, né? Em outros áreas. E foi muito bom, uma decisão assim que mudou totalmente, né, a nossa vida. E você estava trabalhando em Rondônia como bancária, você já tinha começado a sua carreira como bancária em Conselheiro Pena. Já estava há 3 anos em Conselheiro. E foi transferida. Como eu casei e o meu esposo já estava trabalhando em Rondônia, aí eu pedi transferência, né? Aceitaram a minha transferência, eu fui para Rondônia. E depois de 6 meses que eu estava trabalhando no banco, era o Banco Real lá, eu resolvi visitar minha mãe em Conselheiro. E ela foi uma das que mais me deu força para vir para os Estados Unidos. Eu já tinha o visto, então foi fácil, né? Tomar a decisão. E o que foi, assim, o ponto definitivo, assim, não, hoje eu decidi ir embora para os Estados Unidos? Teve alguma virada de chave, algum momento, assim, crucial que te fez tomar a decisão definitivamente? Foi assim, eu não me adaptei em Ji-Paraná. Eu achei, assim, que lá era uma cidade que estava começando e tudo. E por eu ter um visto, e como naquela época, né, muitas pessoas estavam imigrando para cá, estava tendo sucesso, eu falei, não, eu quero tentar uma coisa melhor. Na época, meu marido não estava concordando muito. E ele falou assim, eu posso até concordar com você da gente ir, mas depois que chegar lá, eu só volto no Brasil se eu tiver documento. Porque ele sempre teve vontade de ir para outro país. Ele achava, assim, né, que ele tinha uma vontade nele. Ele até naquela época tinha uma empresa de Mendes Júnior, não sei se você lembra, era uma empresa internacional, que ele teve vontade de ir. Então, assim, eu sabia que ele tinha vontade de sair do Brasil e me deu aquela, né, falei assim, agora eu realmente quero tentar uma coisa melhor. Você, com jeitinho, foi aquele impulso que ele precisava para poder tomar a decisão e vir. Quando vocês chegaram, você já sabia o que você ia fazer, onde você ia trabalhar? Não, nós chegamos Qual em Nova o caminho York, que você iria começar? Nós chegamos em Nova York, que ele tinha um irmão que já morava lá, mas a minha irmã estava morando em Boston. Então, aí viemos para Boston e aqui eu logo conheci um português, que ele ajudava muitas pessoas a encontrar trabalho, né? E ele me apresentou uma pessoa muito querida lá no Bora Café de Cambridge. Então, eu praticamente trabalhei, assim, em 2 trabalhos, assim, que fiquei muito tempo. Foi no Bora Café por praticamente 5 anos e depois trabalhei para uma família americana por 6 anos, que foi quem me legalizou. E aí, o que aconteceu? Em 96, nós tivemos a oportunidade de comprar uma casa aqui em Somerville. Compramos uma Three Family. E através dessa casa, 2 anos depois, eu queria refinanciar, porque a gente tinha reformado e tudo, queria refinanciar e conheci um loan officer. E foi ele que me incentivou a entrar na carreira, porque ele disse, peraí, você trabalhou no Brasil, tem toda essa experiência, naquela época meu marido começou a fazer contabilidade e ele estava fazendo em casa. E ele já tinha muitos clientes que já era dele do Brasil, né? Então, assim, conectou. Eu
E a minha patroa, na época, por ela ter me dado, né, aplicado para o documento para mim, ela me deu muita força. Ela falou, não, me arranja uma pessoa, né, de confiança como você, e você está liberada. Você pode, né, ir trabalhar nessa carreira, eu vou te dar todo o apoio. Então, assim, em começar a refinanciar a minha própria casa, e como eu amo trabalhar com números, né, eu tirei a minha licença. Já tinha esse background do em Brasil. 98, em 1998, eu tirei a minha licença de Loan Officer. 10 anos depois que chegou. 10 anos depois que eu cheguei. Eu comecei nessa carreira que já tem 27 anos que eu trabalho para a mesma companhia. E como foi para você entrar? Já foi nessa companhia que você... Essa companhia tinha 2 sócios, né? E aí, esses 2 sócios... eles tinham a Liberty Mortgage, chamava Liberty Mortgage em Brookline. Só que em 2008, lembra a queda que teve do real estate? Teve uma queda muito grande do real estate. Quando estourou a bolha do real Isso, estate. e aí os sócios se separaram. Então, foi criada a Bostonia Mortgage. Só que no período de 2008 até 2010. Em 2008 teve a crise, aí em 2010... eu fui trabalhar para bancos locais. Eu trabalhava como representativa, eu trabalhei até no Citizens Bank, no Santander Bank e no Brookline Bank e também na Webster Bank. Por esses bancos que eu trabalhando na área de financing. E aí em 2014, quando o meu chefe abriu a Bostonia Mortgage, ele me ligou e perguntou, que dia que você vai voltar? As portas estão abertas. E como eu não saí da área, né, eu continuei trabalhando mais através dos bancos locais, eu adquiri mais experiência ainda. Porque, né, foi assim, os bancos estavam naquela crise onde todo mundo estava procurando uma solução para o financiamento. Então, assim, eu estava ali direto com o que a gente fala, o wholesale, né, trabalhando no banco. Aí eu voltei para Bostonia, que eu tive que... já tinha licença, né? Que era só você fazer a renovação. Aí, desde 2014, foi só aquele período da crise do real estate, né? E aí, eu voltei para a mesma companhia. Então, assim, hoje eu vejo, assim, com toda a experiência, a questão, assim, de informação. A nossa comunidade, Isso que eu ia te perguntar. Ela precisa muito de informação para ela saber tipos de programas, né? O que eu posso fazer aqui para melhorar os meus custos no financiamento. Então, assim, eu tenho muita vontade de levar isso para a nossa comunidade, porque a experiência, ela é a chave, né? Em tudo. Então, é uma questão, assim, cada cliente, ele tem uma história, um cenário financeiro e tudo, mas uma das coisas que eu tento, meus clientes, né? Meus clientes, geralmente, eles vêm por referência do meu marido, que é contador, né? E eu, vice-versa, meus clientes estão com ele. Mas aí, os clientes meus, eu vejo assim, todos os clientes que estão comigo, eles ficam comigo porque eu tenho aquele propósito de ajudar eles a entender o que eles estão fazendo. Porque existe uma forma de você codificar o juro, porque, vamos dizer assim... Eu posso te explicar, né? Por favor. Vamos dizer assim, você está fazendo um financiamento. Eu sou a mortgage broker, eu trabalho com os lenders. Quando eu faço o meu contrato com os lenders, o sign-up com os lenders, existe a forma do contrato, vem ali, você quer ganhar de 1,5% a 3%, que é a escolha dentro da lei de Massachusetts, né? De 1% a 3%, você pode escolher para mim, porque hoje em dia, depois de 2008, a lei mudou. Antes você podia cobrar 2 pontos do cliente e ganhava 2 pontos do banco, certo? Ou depois de 2008, você não pode fazer isso mais. Quem te paga é o lender. Mas como que o cliente vai definir assim, eu tenho uma prima que trabalha com mortgage, por que eu vou fazer com a Jane Pereira? Aonde você vai solucionar isso ali? É você saber como que eu fiz o contrato com o wholesale. Por exemplo, o meu chefe, ele trabalha com a comunidade russa. E o russo, ele entende bem disso. Então, todos os nossos contratos com os bancos é 1,5%. Se você deparar com uma outra companhia, que o contrato que ela faz com lenda é de 3%, o que vai acontecer? A sua tabela vai vir diferente, porque no bottom line, quem está pagando é você através do seu juro. Então, se um loan officer está ganhando 3% num financiamento,
o seu juro vai ser um tipo de juro. Se você está fazendo comigo e eu estou ganhando só 1,5% do banco, a sua tabela de juro vai ser diferente. Consequentemente, menor. Menor. Entendeu? Lógico. Então, quanto menos eu ganho do lender, melhor a sua tabela de juro. Quanto mais... E aí então, você pratica um juros mais baixo, um interest mais baixo, exatamente para poder causar o impacto no final. Exato, e o cliente saber, ele tem direito de shopping around, né? Ele pode... Você acha que há muitas coisas que geralmente quem trabalha nesse mercado não passa para o cliente entra num negócio no escuro, sem saber o que está assinando. Né? Porque ele recebe o que a gente chama CD disclosure, né? Só que é muito difícil eles entenderem aquilo ali se alguém não explicar, né? Todo mundo recebe. Então, assim, são detalhes assim, para o cliente, mas assim, orientá-lo é assim, qual é a diferença entre um e outro? É saber assim, é a forma que eles fazem o sign-up com os lenders, com os wholesales. Tipo assim, então, eu vou procurar saber quanto você está ganhando. Porque geralmente a pessoa só dá a resposta para o outro falando assim, a gente não cobra nada de você, não. É o lender que paga. Então, ele acha que ele está fazendo aquilo ali de graça. Mas todo mundo trabalha, todo mundo tem que receber, né? Sim. Então, é a forma... a pergunta tem que ser diferente. O sign-up de vocês com lenders é com quantos %? Porque através daquele valor ali, lógico que vai vir o seu histórico de crédito, vai vir o seu income, o seu debt to income ratio, mas embutido ali também vai estar de acordo com o que a gente faz o sign-up com o lender. Pois é, você que já veio com um histórico, conhecendo muitas operações do mercado financeiro, já tendo trabalhado em banco, como é que você pode nos apresentar uma certa comparação entre o mercado imobiliário brasileiro, quando alguém assim do zero, nunca financiei nada, eu quero parcelar minha casa no Brasil. E aqui nos Estados Unidos a história é outra, ela muda drasticamente. Então, existe vários tipos de programas, né? Então, existe aqueles para quem tem só visto de turista, existe para aqueles que moram aqui, tem só o ITIN, né? E esses programas com visto de turismo, com ITIN, o que não tem social, eles são uns programas tipo subprime, são investidores privados. Então, por que o juro é mais alto? Porque vamos dizer, eu sou uma milionária e eu quero emprestar para uma companhia de lending o meu dinheiro. Então, eu é que estipulo, dentro das leis, o juro que eu quero ganhar. Por isso que é diferente. Agora, quem tem social, todos os lenders, eles têm ligação com o governo. Então, as tabelas de juro vai vir do mercado, não privado. Então, o ITIN, os juros, eles variam. Uma pessoa pegou 9, mas eu fiz com social, eu peguei 6, vou dizendo nos juros de hoje, né, do mercado. Mas é porque o que não é status legal com social e tudo, ele está pegando um loan subprime, que é através dos investidores. Agora, quando você tem social, você está pegando a tabela do mercado financeiro. Então, aí isso já é uma vantagem, já te coloca à frente das negociações. Uma outra coisa que eu vejo que os clientes têm muita dúvida, inclusive até hoje eu tive uma chamada, as pessoas ficam assim, eu não sou first time buyer e eu estava querendo dar 5% de entrada, como é que eu faço? Eu já tenho propriedade. É uma forma que, assim, eu vejo que tem pouca informação a respeito, é o seguinte, para você dar mínimo de entrada, você tem que provar para o banco, tem que fazer sentido, o lenda tem que acreditar que você vai morar na propriedade. Não importa quantas propriedades você tenha. Então, vamos dizer, se você compra primeiro um condo, aí amanhã você quer comprar uma tree family, você sai de um condomínio para morar numa casa. Você sai de um condomínio que tem toda aquela regra e tudo para você morar numa coisa só sua. Então, o banco automaticamente já acredita que você vai morar na tree family. Aí você continua dando 5%. Você vai para uma two, você sai de uma tree family para ir morar em uma de duas. Aí você já compra uma com 5%. Você vai comprar uma single, aí você também vai entrar com 5%, porque o mínimo de entrada, né? Quando eu falo 5, pode ser 3, de acordo, né, com o que... Então, não existe essa questão só pode dar mínimo de entrada quem é first time buyer. Não. A vantagem do first time buyer é que eu, particularmente,
Eu peço meu cliente para fazer um cursinho que tem online. No final dele, você tira um certificado. E esse cursinho só custa $75. Você tira aquele certificado. Com aquele certificado, eu coloco na sua pasta e você vai ganhar um desconto no juro. Só de fazer o curso. Só de fazer. Agora, me conta quantos fazem isso. Porque isso é uma instrução que eu, como loan officer, por bem do meu cliente, eu vou instruí-lo. Faz esse cursinho, tá aqui. Tira o certificado. Às vezes tem clientes que falam, Jane, eu não consigo fazer esse curso, eu não sei inglês. Então, eu falo assim, ó, faço o pagamento, faz ali e eu te ajudo. Entendeu? Mas o segredo é printar o certificado no final e mandar para o banco. Então, quando o cliente não tem um que score eu tão faço? bom. Isso, porque existe igual programa FHA. Às vezes eu vou pegar um cliente para refinanciar, eu fico assim, chocada. Aquele cliente tinha tudo para fazer um loan convencional. E o loan officer incentivou ele a fazer o FHA. O FHA eu só aconselho para quê? Quem tem score baixo, quem só tem assim um mínimo de 3% para dar de entrada, ele não tem 5%, ele só tem 3% de entrada. E assim, e ele tem a renda, porque no FHA, o debt to income ratio, às vezes eu posso ir até 56%. E no convencional, é de 50% para baixo. Então, aí, às vezes, ele não qualifica ali. Mas agora, o convencional, se você tem 5% para dar de entrada e tem o debt to income ratio seu é abaixo de 50%, esquece FHA. Tem que ser o convencional. Por quê? Em 2008, o Clinton, ele assinou uma lei, que isso é coisa que muitos clientes não sabem. Se você... Porque antes você só tirava o que a gente chama Principal Mortgage Insurance. Quando você dá mínimo de entrada, você tem que pagar uma taxa que chama Principal Mortgage Insurance. Essa taxa, antes de 2008, você só eliminava ela se você fizesse um refinance. Agora pensa, quem comprou casa na época do Covid, que pegou o juro de 2%, deu lá mínimo de entrada, está pagando PMI. PMI que é um valor que você paga de um seguro, porque você deu o mínimo de entrada. Então, é risco para o banco, né? Mas só que, se você pegou aquela casa, reformou ela, fez reforma, aí a sua dívida hoje, em relação ao tanto que ela vale no mercado, você deve menos de 80%, você pode eliminar o PMI. Só que, naquela época, só se eliminava PMI através de um refi, não é? Mas como que eu vou refinanciar uma casa que eu tenho 2% agora e pegar um juro de 6, 7 que está agora? Aí, o que é? O cliente falou, se o seu loan é convencional, você liga para o banco, pede o banco para ir lá fazer uma avaliação. Se a avaliação vier um preço que a sua dívida é menos de 80% do valor, automaticamente já sai do seu mortgage. E tem gente que tem prestação de $300 ali de PMI que não precisa pagar mais. Isso é a prestação de um carro, às vezes de um filho, que você podia estar dando para um filho. Mas eles não têm essa informação. Aí, às vezes, eu vou pegar um cliente para refinanciar, ele está com 20 anos com o mesmo mortgage. Financiamento de imóveis é coisa que você tem que estar sempre olhando o mercado e renegociando. E as pessoas que comprou na época do Covid, que pegou juros, tem que esquecer de tocar naquele loan. Eu aconselho nem vender a casa, porque às vezes a pessoa quer incentivar o outro para vender, para ele comprar uma outra. Não, aluga aquela, pega o equity dela, porque eu também eu faço financiamento, refinanciamento e equity loans. O que é equity loans? Equity loans é quando você, por exemplo, vamos dizer que você deve $300 da sua casa, 300 mil, e a sua casa vale 700 mil. Aí você calcula até 90%, a gente pode ir, 90% de 700 mil e diminui do valor da sua dívida. Então, vamos dizer que deu lá 200, 300 mil, aquilo ali é linha de crédito que você pode ter para você pagar cartão, para você fazer reforma na casa, qualquer utilidade que você quiser ter nesse equity loan. Então, aí você pensa bem, você comprou uma casa, pegou um juro aí de 2% na época do Covid, está pagando uma prestação baratíssima, que qualquer aluguel vai cobrir aquela prestação, mas você, de repente, você tinha uma tree, uma two, ou um condo, e agora você quer comprar uma single family, a casa dos seus sonhos. Tira o equity que tem ali naquela casa, porque aí você precisa vender para ter o down payment para pagar a outra, não é? Aí você tira aquele equity, aluga a sua, o aluguel vai pagar aquela dívida até do dinheiro que você pegou emprestado do equity,
E com aquele equity você vai e compra a sua casa. E fica com aquela outra lá, pagando por si próprio. Mas quando você pega o dinheiro do equity, isso não afeta os juros que você tirou na época, por exemplo, um juros Não, baixo? porque é um loan totalmente separado. É um loan totalmente à parte. É uma linha de crédito à parte. Para você não precisar vender a sua casa, aí você pega aquele equity. Então, para que eu vou vender minha casa, porque eu preciso de 100 mil para dar entrada numa outra, aí eu vou pegar aquele 100 mil, dar uma entrada, eu abandonei um loan de 2% e peguei um loan de 7,5%. Você tem que ter a estratégia correta. Todas as estratégias, tem que olhar tudo. Então, outra coisa assim, que eu acho assim, na minha profissão muito importante com esses anos, tem um lender que chama Rocket Mortgage. Ele é o maior lender dos Estados Unidos. Como já tem muitos anos que eu trabalho nessa área, eu tenho, tipo assim, eu tenho muito volume, né, vendido com eles. Então, eu participo de um clube que chama Pinnacle Club. O Pinnacle, em inglês, você sabe, né, é o high-end e tal. Então, existe muita vantagem, é tipo assim, se você fez o lock de um juro e era para 30 dias, mas aí chegou o dia de fechar, teve algum problema com a escritura, alguma coisa com o dono que não fez um delivery, e o seu juro está vencendo o lock do seu juro naquele dia. Por eu ser pertencente a esse clube, eu tenho 15 dias de prioridade. Eu posso estender o seu lock por mais 15 dias e você não pagar nem um centavo. Quem não pertence a esse clube, se você quer estender o seu lock, você tem que pagar por day um certo valor até fechar. E eu posso ter ele totalmente livre. E também pertencer priority nos loans. Às vezes não precisa de appraisal, eu pego várias promoções, equity mesmo. Equity, o custo é mínimo, mínimo, mínimo. E às vezes você não precisa do appraisal, porque eu faço um run, se você já comprou a casa, eles olham por tempo que você já comprou, o que você já fez de melhoria. É tipo assim, existe todo um overall dentro da aplicação, onde às vezes fala assim, Jane, we waive the appraisal. Nada, meu cliente salvou $720 de um appraisal. Então, assim, existe muita vantagem nesse. E o Rocket, eu faço equities, eu fecho com 9 dias. 9 dias, meu cliente, igual há pouco tempo, eu fiz um de 250 mil para uma cliente minha, que ela queria construir uma piscina na casa dela. Com 9 dias saiu o financiamento dela. É tipo assim, eu trabalho com esse lenda, assim, que eu sinto, assim, que eu tenho uma vantagem muito grande. Porque esse lenda, ele é maravilhoso em relação, se você qualifica, você está igual hoje mesmo. Eu estou com esse cliente que está para fechar essa semana e a gente não tinha feito o lock dele, porque quando ele me deu a resposta que ele queria fazer o lock do juro, foi no outro dia, a tabela estava mais alta. Aí eu falei com ele, faz assim, vamos esperar a semana que vem, porque geralmente entre terça e quarta o juro está mais barato. Quinta, sexta, vai piorando o mercado, né? Então, geralmente, sim, eu gosto de... Só para deixar bem claro para o nosso seguidor, o lock dos juros é quando você consegue congelar... Congelar ali, que aí pode aumentar, por exemplo, se eu fiz de toridez, aí você fez um lock lá de 7%, e amanhã, como o mercado está tão incerto com essas guerras e tudo, amanhã o juro foi para 11%, você está no lock de toridez, tipo assim, eles não podem trocar os seus juros. Principalmente nesses tempos agora, a instabilidade... A instabilidade. Então, aí o que eu faço? Eu falei com eles, vamos esperar. Coincidiu que ontem estava tendo nesse mesmo banco que eu trabalho, uma promoção de que se o cliente, o debt to income ratio dele, debt to income ratio é o que você declara, que você ganha, em relação às dívidas que você tem, né? A gente faz a porcentagem do debt to income ratio. Então, quem estava com o debt to income ratio abaixo de 45 ia ter um desconto no juro. Meu cliente estava tirando dinheiro justamente para pagar as contas dele. Eu simplesmente falei, ok, faz um run de novo para mim, porque eu vou colocar que o cliente vai pagar esse cartão aqui. Aí se eu estou pagando uma dívida, nesse equity que ele está tirando, ele está pagando um cartão, significa que a dívida dele vai diminuir, o income dele vai subir. Então, o debt dele é mais baixo. Então, ele voltou para 43 e nisso eu consegui um desconto maravilhoso para ele. Agora, então, assim, são detalhes, coisas que você aprende com o decorrer dos anos.
E com uma Entende? boa instrução, Uma boa obtendo instrução. um profissional que esteja disposto a te indicar o caminho das pedras. O caminho certo. Então, assim, isso é muito... Então, assim, essas informações é muito bom para o cliente. Voltando um pouquinho lá no FHA, você falou que não compensa, se você não tiver um score baixo, não compensa você financiar um imóvel utilizando isso, que só para que fique claro para todo mundo, é uma espécie de subsídio federal que a pessoa pode receber para ter um acesso facilitado ao financiamento do seu imóvel. Exato, certo? Porque o debt income ratio é maior para qualificar. O crédito, por exemplo, nós temos no FHA, crédito score de 540, qualifica. E no convencional, o mínimo score seu tem que ser 620. Então, que é considerado um score bom. Razoável. Então, quer dizer, você primeiro tem que ver a pensão, o que eu posso fazer para ser aprovado no convencional. Por quê? Porque principalmente depois dessa lei em 98 foi liberada do Clinton, porque no FHA, por exemplo, eu tenho cliente que chega para mim, que eu vejo lá, ele aplicou no FHA, ele comprou a casa dele há 15 anos atrás. Ele está pagando lá $400 por mês de PMI e a casa dele hoje vale o dobro do preço. Quantos anos ele estava jogando $400 no lixo? Por quê? Se ele tivesse o convencional e ele tivesse essa instrução lá no começo, ele, com poucos anos, ele ia falar, peraí, minha dívida é tanto, tal, deixa eu ligar para o banco e pedir ele para fazer um apreço. Se o juro dele tá bom e não há necessidade dele refinanciar a dívida, mas só que no FHA você não consegue tirar esse Principal Mortgage, o EMI, né? Que no FHA é o EMI, o Mortgage Insurance, sem passar por um processo de refi. Você não consegue tirar. Então o que é? Lá atrás, eu qualificava no convencional, por que eu usei o FHA? É um negócio que te prende enquanto dura o financiamento. Exato. Então, assim, tem que ser FHA para quem realmente, assim, há necessidade daquele loan. Eu tenho score baixo, meu income não é bom, ele ultrapassa os 50% de debt to income e eu só tenho 3% para dar adiantada. Porque naquela época a FHA também dava 100% financing, né? Tinha esse programa 100%, que as pessoas faziam uma propaganda como se fosse uma vantagem. Eu, particularmente, eu nunca fiz 100% finance, porque na época o meu chefe mesmo me falava, isso aí é um dead loan. Por quê? Eu digo, a maioria das pessoas em 2008, quando veio a queda, quem fez sem dar nada de entrada, devolveu as casas. Eu não pôde. Você entende? E se você pode economizar, que seja 5% para dar de entrada, você está preparado, porque a história vai mudar no seu loan. Então, o convencional, a vantagem dele é esse, que a qualquer momento você valorizou, você fez uma reforma na cozinha, fez uma reforma no seu banheiro, valorizou, você entrou com 5%, ela valorizou pelo menos 15%, você deve menos de 80%, você vai eliminar que seja num refi ou num phone call. Eu falo porque recentemente eu fiz da minha própria sobrinha, ela pagava quase $400 por mês, ela falou, tia Jane, o meu próximo extrato veio sem o PMI, eu falei, eu sabia. Ela pagou $180 do appraise, e o appraise ainda é mais barato ainda quando é o banco que faz. Entendeu? Então, assim, como eu disse, na Bíblia fala, né? O povo padece por falta de informação, de conhecimento. Então, assim, eu amo meus clientes, eu amo o que eu faço, e meus clientes, é muito bom eles saberem disso. Hoje, a pessoa que está nos ouvindo, que ela quer se tornar sua cliente, e ela não sabe nem como fazer, ela não tem dinheiro, e ela não entende do mercado, não entende nada do mercado, não sabe nem como é que está o score dela. Qual seria o conselho que você daria para ela começar a se programar para você poder ajudar essa pessoa? Primeiro consultar um agente financeiro, me ligando, vou ter o maior prazer de ajudar. E eu vou instruir, porque hoje em dia é necessário imposto de renda em dia, né? E é necessário crédito, linha de crédito. Os programas com visto ou com ITIN não acabaram. Inclusive, eles facilitaram mais pela queda que teve de pessoas procurando. Os lendas facilitaram mais ainda. Mas existe aquele receio, né, das pessoas. E uma coisa também que eu aconselho, aqueles que têm casa, que aplicaram no ITIN, se tem receio do que está acontecendo no mercado, façam um equity.
porque também a gente trabalha com o ITIN, com equity. Guarda um dinheiro, espera ver o que vai dar o mercado. Se você abrir uma lei, né, você se legalizou, ótimo. Se não, aconteceu um imprevisto, você tem como usar aquele dinheiro até você decidir se vai vender a casa, se a minha esposa foi embora, eu que fiquei. Então, você tem como começar um pouquinho, você tem que fazer uso daquilo que você ficou uma vida inteira, né, sacrificada para economizar e ficar na dúvida. Aconteceu alguma coisa comigo, o que eu vou fazer? Até que eu vendo essa casa, eu preciso ir para o Brasil. Então, assim, estudar mais que o Equity Line, ele é um suporte, principalmente, né, se você trabalhou tantos anos, pagou aquela casa direitinho, você pode conseguir essa linha para te ajudar. Igual eu tive um cliente, muitos cartões de crédito, pendente e tal. A mulher, né, teve que ir para entrevista no Brasil e acabou ficando mais tempo do que o determinado. A gente fez um equity, ele pôde suportar as coisas dele lá no Brasil, até ela poder vir. Ele ficou com as contas em dia. E um conselho que eu dou, nunca espera você atrapalhar seu crédito para depois buscar um resultado. Porque eu tenho cliente que tem equity, tem casa, tudo certinho, imposto declarado, qualifica, mas ele atrasou as contas para depois buscar. E aí, quer dizer, ele ficou stack porque no equity você tem que ter um mínimo score de 680, né? Então, seu crédito tem que estar bom. Um detalhe importante também, nunca atrasa o pagamento do mortgage, atrasa qualquer coisa. Eu estou com esse cliente maravilhoso, income bom, crédito, mas ele atrasou o mortgage dele o mês passado. E eu digo assim, a maioria dos guidelines, por 12 meses você não pode ter late payment no mortgage. Pagamento atrasado por 12 meses. Então, quer dizer, atrasa um cartão de crédito, mas não atrasa o mortgage. Se você tem intenção, né, de fazer, né, um refinanciamento, porque no guideline, na policy, 12 months no late on your mortgage. Muitas pessoas falam que a especulação imobiliária nessa região aqui da Grande Boston, ela é um pouco mais salgada, porque aqui há uma concentração muito grande das principais universidades do mundo, e isso acaba ajuda a elevar o preço dos imóveis. Mas tem aquele que quer ir para um pouco mais longe para tentar conseguir conciliar. Se uma pessoa está mirando em uma casa, ou qualquer tipo de imóvel, num valor médio, aí vamos botar de seus 300 mil, ela consegue, com uma pequena entrada, financiar, sim. E quanto você acha que ela precisaria, assim, para falar em números exatos? Eu digo, se ela vai fazer no convencional, 5%, né? Em 300 mil seria 15 mil. E uma vantagem muito grande, quando você pega um loan officer, que ele tem um sign-up com o lender num valor mais razoável, vamos dizer igual no 1,5%, ou você, quando a qualificação do seu juro, você recebe crédito de volta. Então, por exemplo, eu tive esse cliente que comprou uma casa, até um casal comprou em Milton, né? Uma casa que eles moravam nela, eles são cientistas aqui, né? E só que quando eu fiz o loan deles, eles estavam dando uma boa entrada, o juro era, por exemplo, que é uma coisa que você tem que trabalhar junto com o cliente. Por exemplo, se no juro hoje, vou falar no juro de hoje, 6%, ele é par. Eu não ganho nada do banco e não pago nada. Aí eu vou te dar o juro de 6%. Mas na hora que eu olho lá na tabela, o juro de 6,5% te dá, vamos dizer, igual nesse caso, estava dando $12 mil de crédito E a diferença entre 6 e 6,5 era praticamente $130 por mês. Vamos, né, num loan alto. $130. Eu vou querer economizar no meu mortgage, mas vou deixar de receber quase 13 mil para pagar o custo do meu financiamento. Quantos anos vai demorar para eu recuperar aqueles 13 que eu não quis ganhar porque eu queria o juro de 6 e não de 6,5? E se eu não tiver tocado nesse loan de novo? Daqui 3 anos. Porque se você pegar 130 em 12 meses, em 10 meses, 1.300, né? Você vai sair uns 1.500 e pouco. Mas você deixou de receber quase 13 mil. Então, quantos anos? Praticamente quase 10 anos, né? Então,
Quem me garante que daqui a 10 anos eu já não refinanciei essa casa? Aí, quer dizer, não foi um smart move. É melhor você ficar no 6,5, dar só a entrada do financiamento e pegar todo aquele crédito para pagar o seu custo, do que... Então, às vezes, a pessoa quer vender para o outro... Ah, eu te dou um juro melhor, 6%, mas eu estava dando um juro de 6,5%, mas ele estava tendo todo o custo dele pago. Seguro, A diferença vem no pacote. no pacote. Então, ele tem que ser apresentado, é o cliente que escolhe o juro. Tipo assim, depois que eu te qualifiquei, vi, você está comprando a casa de tanto, coloquei o zip code daquela casa, coloquei o seu score e tal, aí veio a tabela para mim. E aquela tabela, ela tem uma regra enorme ali, que começa do valor mais alto que você qualifica até o valor menor. E ali vem, estou pagando, estou recebendo, estou pagando ou estou recebendo. E aí você apresenta o seu cliente e faz o make sense. Olha, eu poderia te dar esse aqui é o juro par. Mas olha, você só tem na sua conta os 5% para dar de entrada nessa casa. Vamos pegar esse juro daqui, porque aí ele vai cobrir todas as suas despesas? Porque a diferença, às vezes, do monthly payment é mínimo. Então, assim, o cliente tem que ter essa ciência de que ponderar. Saber, não, peraí, esse... Então, essas coisas a gente leva para o cliente, mostra para ele fazer o cálculo. Mas eu digo um loan aí, igual você falou, uma casa de 300 mil, se o cliente usar esse tipo, né, de tabela, de pegar um crédito de volta, ele vai pagar, ele só vai entrar com 5%. Hoje em dia o cliente consegue, por exemplo, olhar uma casa que ela tem um valor de mercado, mas quando vai comprar ela está tão derrubada que o valor é bem mais baixo. Ele consegue pegar um financiamento para comprar essa casa e ele mesmo reformar com o dinheiro que ele conseguiu no financiamento? O que ele pode fazer, aqui a gente fala que é o hard money loan, né? O hard money loan, você compra uma casa detonada, porque FHA e convencional, outra desvantagem do FHA, que o FHA você não pode ter nenhuma janela quebrada, você não pode ter chipping na tinta, ele é super particular, tipo assim, o bem tipo restrito. de propriedade. Agora, o convencional, a casa pode estar precisando de reforma, coisa, mas tem que ser livable. Heat, electricity, tudo isso tem que estar em good condition, né? Mas o hard money, ele te dá um loan de 12 meses para você reformar a casa. Ele te dá o dinheiro para você reformar a casa. E eu tenho também o tipo de programa que eu vejo muito brasileiro que comprou no hard money, reformou a casa, teve vários imprevistos, porque hard money você tem que olhar quando você compra, porque vem o winter, atrasa muita coisa. E antes de você fechar o negócio, já vai na prefeitura ver tudo sobre aquela casa, que não vai te impedir. Mas só que esse loan ele tem 12 meses para você construir e vender. Se você não vender, você tem que refinanciar. Eu não sei se tem outros, mas a maioria do pessoal tem me procurado porque eu converto aquele hard money num loan de 30 anos. Porque aí dá um breathing para o cliente, porque ele é no LLC, então ele não precisa de renda, não precisa de crédito nem nada. Eu consigo refinanciar e estender ele para 30 anos. Porque aí a pessoa... Porque eu tive um cliente que, tipo assim, literalmente, ele tinha parado no hospital de preocupação, né? Por causa que o loan estava vencendo e ele não conseguia vender a casa. Aí um broker falou, liga para a Jane, porque ela tem um programa que ele estende para 30 anos. Então, essa é uma informação, assim, valiosa, porque existe como estender esse loan. Liga para a Jane. É a chave para você achar a sua chave, a chave da sua casa própria. Qual é o teu número? Qual é o teu contato? 617-797-2322. 617-797-2322. Esse número você não pode esquecer. Quer entrar na sua casa própria, quer aproveitar os melhores negócios, os melhores juros? Fala com a Jane que ela vai te ajudar, ela vai te explicar os detalhes e você vai ser feliz. Jane, muito obrigada por nos esclarecer tanto, muito obrigada por compartilhar tanto do teu conhecimento, do teu know-how nessa área que para muitos é um tiro no escuro. Um tiro no escuro, Por isso que informação, né, é essencial. Né? É essencial. E você está convidada a voltar aqui para nos dar mais informações. Será um prazer, Ana. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela tua participação, tua atenção aqui conosco no programa Algo a Dizer. Eu te encontro no próximo programa.